Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como cortar laços tóxicos sem culpa. Estoicismo. Um tema sensível, necessário e libertador. Se este conteúdo tocar você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e pode literalmente aliviar o coração de alguém hoje. A sua participação é a ponte que leva essa ajuda a quem está em silêncio. Vamos lá? A verdade desconfortável. Vamos começar com honestidade. Muitas das amarras que nos seguram não têm suas raízes no amor. Têm suas garras no medo. Medo de magoar, de parecer egoísta, de ficar só, de ser julgado. Às vezes, o que chamamos de cuidado é, na prática, autopreservação mal conduzida. Um contrato silencioso em que pagamos com a nossa paz para evitar o desconforto do rompimento. E é aqui que a filosofia encontra a psicologia profunda. Se continuamos num ciclo que nos fere, não é porque somos fracos, mas porque fomos programados a confundir apego com bondade, silêncio com respeito e resistência com amor. Jung e o destino que não escolhemos. Carl Jung nos oferece uma chave. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Quantas vezes você já disse a si mesmo, é assim mesmo, acho que mereço pouco, talvez eu esteja exagerando? Esses mantras não são verdades, são scripts antigos escritos por experiências que você não digeriu por completo. Ficar em laços tóxicos costuma ser menos uma decisão e mais um reflexo. Um reflexo de padrões emocionais invisíveis que operam a portas fechadas dentro de nós. Tornar o inconsciente consciente é acender a luz de um quarto onde, por anos, você tateou no escuro. A forma da mobília não muda, mas agora você enxerga por onde caminhar sem tropeçar. Culpa não é bússola moral, é alarme de condicionamento. É comum confundir culpa com consciência. Culpa é barulho, consciência é clareza. Culpa pede punição. Consciência pede ajuste de rota. Cortar um laço tóxico não é sinal de falta de amor. É um gesto de honestidade com a vida. Amor sem limites se chama autoimolação. A integridade pede fronteiras. Até os estoicos, muitas vezes caricaturados como frios, eram profundamente comprometidos com a excelência do caráter. Não toleravam o que rebaixava a alma. A pergunta estoica é simples e contundente. Isto contribui para a minha virtude, para a minha paz, para a minha capacidade de servir ao mundo? Se a resposta é não, o caminho ético é afastar-se. Implantes emocionais. Quando o vínculo consome energia vital. Pense nos vínculos doentios como pequenos dispositivos psíquicos. Implantes emocionais, que drenam sua energia sem que você perceba. Começam com justificativas, seguem com microconcessões, e quando você vê, já está exaurido, reagindo ao mínimo conflito como se tudo fosse sua culpa. Todo dia você deposita uma gota de si na conta de alguém que não investe de volta. E a conta nunca fecha. Esses implantes têm um truque. Fazem você acreditar que retirá-los é crueldade. Não é. Retirar um espinho não é violência contra a pele. É cuidado pela vida que existe dentro dela. Do invisível ao prático, consciência, filosofia e prática. O que vamos construir juntos neste vídeo é um processo completo. Primeiro, ver com nitidez. Depois, entender com profundidade. Por fim, agir com coragem. Consciência emocional para identificar padrões, princípios filosóficos, especialmente estoicos, para organizar a mente, e práticas aplicáveis para encerrar ciclos sem carregar peso. O objetivo não é sair apontando culpados, e sim recuperar o timão da própria vida. Como diria Marco Aurélio, a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Por isso, precisamos purificar o olhar antes de mudar a rota. Perguntas que abrem portas. Para já ir aquecendo a sua consciência,
Experimente estas perguntas simples e diretas. Quando penso nessa pessoa, meu corpo relaxa ou contrai? Depois de estar com ela, eu me sinto mais inteiro ou mais confuso? O que em mim acha normal viver cansado, pedindo desculpas por existir? Estou chamando de lealdade aquilo que é, na verdade, medo de mudar? A coragem serena do estoico. Os estoicos não falavam de frieza, mas de coragem serena. Coragem para escolher o que está sob seu controle, seus atos, sua postura, seus limites. Você não controla o outro, e isso é libertador. O que você controla é a sua integridade. E a integridade não é uma ideia abstrata. É o conjunto de decisões pequenas e firmes que, somadas, transformam sua biografia. Não é sobre vencer ninguém. É sobre não trair a sua própria alma. Metáfora para o seu coração. Imagine uma casa silenciosa, onde há um fio elétrico desencapado atrás do sofá. Enquanto a luz acende, você ignora. Um dia, sente o cheiro de queimado. Noutro, uma faísca. Você coloca tapetes, muda o sofá de lugar, abre a janela. O problema permanece porque a fiação está errada. Cortar um laço tóxico é desligar a chave geral, reparar a fiação e reorganizar a casa. Dá trabalho, exige decisão, mas salva seu lar interior. Promessa de caminho. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a identificar a natureza tóxica do laço, reconhecer ganhos ocultos que o prendem, dissolver a culpa à luz do estoicismo, criar um ritual de fechamento, fortalecer a identidade depois do rompimento, reprogramar crenças sobre amor e lealdade e, por fim, blindar-se para escolhas mais sábias. Não é teoria solta. Cada passo virá com exercícios, metáforas e pontos de atenção para o dia a dia. A intenção é que você saia deste vídeo já transformando algo concreto, um convite e um amparo. Se você está aqui, é porque uma parte de você já sabe o que precisa ser feito. Minha função é emprestar palavras à sua coragem. Se algo estiver doendo agora, respire. Dor é informação, não sentença. Permita-se ouvir o que a sua vida vem tentando sussurrar há tempos. E lembre, você não precisa se vingar. Você só precisa evoluir. CTA rápido para engajamento. Se este início fez sentido, curta o vídeo, inscreva-se e comente uma frase para ancorar a sua decisão. Comente: eu escolho a paz com coragem. Isso reforça o seu compromisso interno e ajuda este conteúdo a chegar a quem precisa. Mensagem de passagem. A dor que te quebrou pode ser a mesma que te desperta. E despertar é o primeiro passo para se libertar. Passo 1. Identificar a natureza tóxica do laço. Você pode ter chamado de normal, aquilo que, no fundo, sempre doeu. Quando a alma se acostuma ao aperto, o corpo aprende a andar com os ombros encolhidos sem perceber. É assim que a confusão vira rotina. Explicamos demais. Pedimos desculpas por existir. Justificamos o que não tem justificativa. Epicteto lembrava que não são as coisas que nos ferem, mas os juízos que fazemos delas. Quando o juízo foi treinado para minimizar o incômodo e maximizar a culpa, nós passamos a chamar de fase, o que é um padrão. O primeiro passo não é acusar ninguém, é admitir com carinho: eu me acostumei com o que me faz mal. Essa frase não define quem você é, apenas abre a porta da consciência. Toda relação é uma dança de trocas. Tempo, atenção, palavras, presença, olhos que realmente escutam. Algumas trocas nos devolvem inteiros, outras nos devolvem fragmentados. Não é preciso entrar em misticismos para perceber energia. Pergunte ao seu corpo: antes de encontrar essa pessoa, você contrai ou relaxa? Durante a conversa, você precisa vigiar cada palavra para não provocar uma explosão? Depois, a sua mente fica ruminando e tentando consertar algo que não foi você quem quebrou? Se a sua paz e a sua dignidade viraram moeda de troca
para manter a suposta harmonia, há algo injusto acontecendo com você. A toxicidade raramente se anuncia com gritos. Ela chega pelos cantos, em microviolências que parecem pequenas quando vistas isoladamente. Ironias que diminuem, silêncios que punem, promessas que empurram a esperança para semana que vem. Pedidos de desculpas que não vêm acompanhados de mudança. Comparações que te colocam sempre em desvantagem. Marco Aurélio convidava: examina o que está por trás da aparência. Por trás de um gesto brincalhão pode haver desprezo. Por trás de um silêncio, controle. Por trás de uma justificativa, manipulação. O sinal não é o tamanho do episódio, e sim o efeito acumulado. Você volta menor. Vamos para a prática, com suavidade e método. Durante 7 dias, faça um acompanhamento simples que chamo de antes, durante, depois. Antes, ao pensar no encontro, observe se surge aquela tensão básica. Ombros duros, mandíbula cerrada, respiração curta. Dê uma nota de 0 a 10 para o nível de tensão antecipatória. Durante, perceba o tom das interações. Há espaço para você falar? Existe escuta real ou apenas espera para contra-argumentar? Frases como "você é muito sensível" ou "isso é coisa da sua cabeça" aparecem? Marque cada ocorrência com 1. 3 na mesma semana indicam padrão. Depois, repare no rastro que fica: sono agitado, sensação de dívida emocional, necessidade de se justificar para amigos. Acho que foi só o jeito dele. É isso aí. Dê uma nota de 5/5 para o saldo emocional. Negativo, drenado. Positivo, nutrido. Ao final da semana, some as notas do saldo. Se o resultado pende para o negativo, não é drama, é medição. E quando medimos, saímos do feitiço da confusão. Lao Tse dizia que conhecer a si mesmo é iluminação. Aqui, você está se conhecendo em relação ao outro, o que é ainda mais revelador. Uma imagem pode ajudar. Pense numa planta que murcha. Às vezes, não é a planta, é a qualidade da água. Enquanto olhamos apenas para as folhas, os episódios mais visíveis, podemos concluir que ela nasceu fraca. Mas quando examinamos a água, percebemos que a fonte está contaminada. Trocar a água não é frescura, é higiene da vida. Assim também acontece com vínculos. Quando a água que rega sua alma vem carregada de humilhação, sarcasmo e promessas vazias, a murcha é inevitável. Sêneca aconselhava: apressa-te a viver bem. Viver bem não é viver sem problemas. É não normalizar o que te corrói. Talvez você se pegue fazendo malabarismos para manter a paz, explicando o óbvio, cedendo o que lhe é essencial, engolindo o choro para evitar uma nova tempestade. Se você precisa de um álbum de justificativas para cada atitude do outro, algo já está torto. Uma boa pergunta estoica, simples e direta. Isso me ajuda a viver com mais virtude, clareza e coragem? Se a resposta, dia após dia, for não, você não está numa relação que te fortalece. Está num processo de erosão. Quero te oferecer uma prática que reorganiza a mente em 2 minutos. Desenhe 2 círculos. No círculo de dentro, escreva o que está sob seu controle. Seus limites, sua forma de responder, sua decisão de ficar ou sair, seu acompanhamento antes, durante e depois. No círculo de fora, escreva o que não está sob seu controle, a reação do outro, as histórias que vão contar sobre você, as mudanças que você deseja que ele a faça sem esforço real. Leia o círculo externo e diga, com gentileza: não é meu. Leia o interno e afirme: é comigo. Essa distinção não torna o rompimento automático, mas devolve a você o timão, que talvez tenha sido entregue sem perceber. Aqui vão sinais discretos que, somados, contam uma história. Você sente que anda em ovos perto da pessoa. Suas vitórias não são celebradas, geram indiferença ou competição.
O afeto vem com contrapartidas veladas, atenção em troca de controle. Depois das conversas, surge vontade compulsiva de explicar a terceiros o que aconteceu, como se precisasse provar que não está doido a. Os pedidos de desculpa zeram a conversa, mas o comportamento volta como sempre. Também é importante separar fato de interpretação, uma habilidade socrática. O fato, ele disse X com tom hipócrita. A interpretação, ele não me ama. Entre um e outro, há espaço para escolhas. Quando registramos os fatos, ganhamos lucidez. Quando somamos os efeitos, ganhamos coragem. E coragem, aqui, não é gritar, é não se abandonar. Para fechar este passo com doçura e firmeza, pratique um micro-ritual após cada interação. Respire em 4, 4, 6, inspire 4 is, segure 4 is, solte 6 is, para sinalizar ao sistema nervoso que você está seguro, tita, Pergunte ao corpo, o que contraiu? Ombros, mandíbula, estômago. Diga a si mesmo, domino minhas emoções sem perder minha paz. Escolha uma ação mínima que honre sua integridade hoje. Adiar um encontro, dizer prefiro não, ficar em silêncio onde antes se explicaria demais. Registre em uma linha o saldo emocional. Pequenas linhas constroem grandes decisões. Se algo em você ainda sussurrar, talvez seja exagero, lembre-se, a sua sensibilidade é um instrumento de precisão, não um defeito. Pessoas que te amam de verdade não exigem que você quebre esse instrumento para caber num molde. Você é maior do que tudo aquilo que tentaram te destruir. E parte dessa grandeza é reconhecer quando a água está turva. Se este passo te trouxe clareza, deixe seu like. Inscreva-se e escreva nos comentários uma frase para ancorar sua decisão de hoje. Comente: eu vejo com clareza. Seu comentário ajuda este vídeo a alcançar quem está em silêncio agora. E lembra você, amanhã, do compromisso que assumiu consigo mesmo, hoje. Mensagem para o coração. A verdade pode apertar por um instante, mas a mentira aperta a vida inteira. Escolha o aperto que liberta. Passo 2. Reconhecer o ganho oculto. Há um paradoxo doloroso que prende muita gente. Você sabe que o vínculo te faz mal, mas algo em você insiste em ficar. Não é fraqueza, é um mecanismo humano. A mente busca manter o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Chama-se ganho oculto, um benefício invisível que você recebe ao permanecer. Pode ser a sensação de pertencimento, a ilusão de controle, o alívio temporário da solidão, o papel de salvador que sustenta sua autoestima, a validação que aparece em doses. Nada disso torna boa a relação. Apenas explica por que, apesar da dor, o pé fica colado ao chão. Jung ajuda a iluminar o fenômeno. Partes nossas que temem o vazio se escondem na sombra e empurram escolhas que parecem racionais, mas são defensivas. A sombra sussurra. Ficar doendo é melhor do que arriscar o desconhecido. Já Viktor Frankl nos convida a deslocar o foco. Quando não podemos mudar o outro, somos chamados a mudar nossa postura diante dele e diante de nós. Reconhecer o ganho oculto não é se culpar, é recuperar o poder de escolher com consciência. A culpa paralisa, a consciência liberta. Pense no ganho oculto como um contrato silencioso que você assinou sem se dar conta. Exemplos comuns. A relação me dá uma identidade. Sou a que cuida, o que aguenta, a pessoa madura da história. A relação me livra de decisões difíceis. Enquanto foco no caos do outro, adio meu projeto, minha mudança, minha responsabilidade financeira. A relação me protege do medo maior. Se eu sair, quem vai me querer? E se eu fracassar sozinho? Enquanto esses contratos não forem lidos, o coração tenta sair, mas a mente puxa de volta. O caminho é olhar de frente. Pegue uma folha e escreva, com absoluta honestidade: o que eu temo perder se cortar esse vínculo? Não censure respostas. Elas podem ser desconfortáveis.
Talvez você tema perder companhia aos fins de semana, o status social, o acesso a uma rede de amigos, a rotina, a ajuda prática do dia a dia, o papel de herói, a sensação de ser necessário. Quando tudo estiver no papel, leia em voz clara. Depois, responda a cada item com 3 perguntas simples. É verdade que só esta pessoa pode me oferecer isso? Quanto isso realmente me nutre? Que outra forma saudável eu posso criar para suprir essa necessidade? Esse diálogo interno tira o ganho do esconderijo e o coloca sob luz solar. A luz, a urgência muda. Epicteto insistia em separar o que está sob nosso controle do que não está. O ganho oculto, em geral, está escondido justamente nas coisas que não controlamos. A validação do outro, a presença do outro, o humor do outro. Quando pedimos a alguém que satisfaça um buraco que é nosso, entregamos nossa paz num prato. O gesto mais estoico aqui é reduzir a dependência simbólica, cultivar fontes estáveis de sentido que não dependem de um único vínculo. Trabalho com propósito, amizades íntegras, cuidado do corpo, espiritualidade vivida, projetos que conversam com seus valores. Quando esses pilares crescem, o ganho de permanecer num laço que te corrói encolhe até ficar pequeno demais para justificar a permanência. A outra armadilha: confundir sofrimento com prova de amor. Fomos educados, muitas vezes, a aplaudir o martírio silencioso, como se amar fosse suportar o insuportável indefinidamente. Aristóteles lembrava que a virtude é o meio-termo entre excessos. Entre o egoísmo e a autoimolação existe um ponto de equilíbrio. Amar sem se abandonar. Se a sua presença no vínculo exige que você traia a si mesmo, não é amor, é hábito, medo e carência vestidos de romance. Reconhecer isso não destrói o passado, ajusta o futuro. Para organizar a mente, proponho um exercício de 4 passos, direto e sem adornos. Passo 1. Nomeie o medo. Escreva uma frase por medo. Exemplo: temo ficar só. Temo que falem mal de mim. Temo perder conforto financeiro. Temo me sentir culpado. Nomear diminui o tamanho do monstro. Coisas sem nome empurram você. Coisas nomeadas obedecem ao seu comando. Passo 2. Quantifique o custo. Ao lado de cada medo, anote quanto você já paga por permanecer. Horas de sono, energia, oportunidades perdidas, saúde emocional, autoestima. Ver o custo real desmonta a fantasia de que ficar é mais barato. Muitas vezes, o preço da permanência é infinitamente maior do que o preço do rompimento. Passo 3. Simule uma alternativa concreta. Para cada medo, escreva 2 ações possíveis que não envolvam a pessoa. Temo ficar só pode virar criar um calendário de contato com 2 amigos por semana e ingressar em uma atividade que envolva pessoas com valores semelhantes. Temo perder conforto pode virar organizar finanças por 90 dias e buscar uma renda complementar. Temo o que vão falar pode virar escrever uma carta para mim listando os motivos éticos da minha decisão. Você troca fantasia por plano? Passo 4. Firme um compromisso consigo. Redija uma frase clara, de valor, que você possa reler nos momentos de recaída. Minha paz vale mais do que aprovações momentâneas. Eu escolho o que me fortalece, mesmo que doa hoje. Eu honro a vida que pulsa quando digo não ao que me adoece. O cérebro precisa de uma âncora verbal para sustentar a travessia. Talvez agora surja a pergunta: mas e se eu também tiver ganhos bons nessa relação? Relações raramente são totalmente escuras. Existem afeto, lembranças, gestos de cuidado. O ponto é que o saldo, repetido no tempo, te enfraquece. Sêneca diria que uma vida bem vivida exige prioridade. Priorizar não é negar o bem. É admitir que o mal tem vencido por pontos. Quando o saldo é negativo,
Não há ganho bom que justifique o cheque em branco dado ao que te reduz. A metáfora do prisioneiro ajuda a visualizar. Imagine alguém que, após anos na cela, tem medo do sol. A claridade dói nos olhos que ficaram tempo demais no escuro. A porta está destrancada, mas o corpo se agarra às grades, como se elas fossem proteção. O ganho oculto é a previsibilidade da cela. Ali, nada surpreende. O risco da liberdade é real, mas a possibilidade de vida também é. Não há vergonha em temer a luz. Há perigo em negar que é luz. Se a vontade de ficar aparece junto com argumentos nobres, desconfie da sua retórica interna. O ego é excelente advogado. Ele dirá: eu aguento. É só fase. Eu devo lealdade. Lealdade sem reciprocidade vira algema. Lealdade sem verdade vira mentira piedosa que mata devagar. Lealdade com amor inclui dizer basta quando o vínculo exige sua alma como pagamento. Para ancorar este passo, feche os olhos por 1 minuto e repita com calma 3 vezes. Eu posso sentir medo e ainda assim escolher o que me liberta. Depois, escreva a frase que mais te mobiliza hoje. Dobre o papel e guarde no bolso. É um lembrete silencioso de que você está adulto diante da própria vida. Se este capítulo trouxe clareza, inscreva-se, deixe seu like e escreva nos comentários uma frase curta que selará sua decisão durante a semana. Comente: eu solto o ganho oculto. Mensagem para o coração. A segurança que aprisiona não é segurança, é adormecimento. Escolher a liberdade é aceitar um pouco de frio no começo para, enfim, aquecer por dentro. Passo 3. Dissolver a culpa na lógica estoica. A culpa costuma vestir a máscara da virtude. Ela sussurra: você é uma boa pessoa porque aguenta. Cortar laços é egoísmo. Fique mais um pouco para não magoar. Mas a lógica estoica nos convida a passar essas frases por um crivo simples e exigente. O que está sob o meu controle e o que não está? Epicteto abre a porta. Algumas coisas dependem de nós. Nossas escolhas, nosso julgamento, nossos limites. Outras não. O comportamento do outro. A interpretação que farão da nossa decisão. As histórias que contarão sobre nós. Quando a culpa tenta nos governar pelo que não controlamos, ela deixa de ser bússola moral e vira corrente. Culpa é útil quando aponta para um erro real que pode ser reparado. Fora disso, ela se transforma em chicote emocional. Sêneca lembra que sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Quantas vezes você adiou sua paz por medo de parecer frio? Quantas noites queimadas tentando encontrar uma frase perfeita que impedisse o outro de sentir aquilo que você não controla? Frustração, raiva, abandono. Ao manter-se preso à culpa, você se coloca no lugar de milagreiro da psique alheia. Nenhum amor tem obrigação de operar milagres. Todo amor tem compromisso com a verdade. A verdade estoica é direta. Se algo está destruindo seu caráter, sua serenidade e sua capacidade de servir ao mundo com o melhor de si, afastar-se não é deserção. É fidelidade à sua natureza racional e moral. Marco Aurélio é contundente. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Permanecer num vínculo que exige que você traia a si mesmo todos os dias não é certo. Por mais que a culpa tente batizar de bondade essa autoimolação. O estoico não confunde paciência com cumplicidade. Ele pratica a paciência enquanto age de acordo com a razão. Aqui entra uma distinção libertadora. Dever moral não é autoabandono. Kant insistiu que devemos tratar a humanidade sempre como fim em si mesma, inclusive a humanidade que habita em nós. Usar-se como meio para sustentar a imagem de alguém ou para preservar uma narrativa social fere a própria dignidade. A culpa decorre, muitas vezes, de um equívoco ético.
Acreditamos que o amor exige que nos sacrifiquemos sem limite. Não exige. Amor é capaz de sacrifício, sim, mas nunca de autoaniquilação. O sacrifício que anula a consciência e a paz não é virtude, é erro de direção. Você pode converter essa visão em prática diária. Ao perceber a culpa se aproximando, faça 3 movimentos. Primeiro, descreva o fato de forma limpa, sem adjetivos. Eu decidi encerrar um vínculo que me adoece. Colocar o fato no papel impede a culpa de inflá-lo com fantasias. Segundo, formule a pergunta que rasga a neblina. Se permanecer me destrói, como poderei contribuir para qualquer relação saudável? Essa pergunta, que nasce do coração do estoicismo, dá à culpa a chance de se transformar em responsabilidade. Responsabilidade não grita, organiza. Ela mostra que se afastar, nesse caso, é o único modo de salvar o que ainda pode florescer em você e em quem convive com você. Terceiro, assuma o que é seu, e apenas o que é seu. Se você falhou em pontos objetivos, promessas descumpridas, palavras ásperas, peça perdão e repare o que for possível. Se a culpa vem de querer controlar a reação do outro, reconheça com clareza: isso não depende de mim. Solte. Foi Epicteto quem disse que liberdade começa quando paramos de exigir que os eventos obedeçam aos nossos desejos. Talvez o medo apareça, e se disserem que fui cruel? O estoico não busca fama de bondade, busca consistência ética. A reputação é externa, a consciência é interna. Marco Aurélio reforça: a melhor maneira de se vingar é não se assemelhar ao ofensor. Isso vale para a culpa também. A melhor resposta à acusação de frieza é permanecer caloroso consigo mesmo, com quem merece sua presença e firme quanto aos seus limites. Não é sobre vencer debates, é sobre não perder a alma. Para muitos, a culpa tem raízes antigas. A criança que aprendeu a manter a casa em paz, engolindo o choro. O adolescente que virou mediador de conflitos. O adulto que internalizou a ideia de que amor se mede pelo tanto que você tolera. Jung diria que esse é material de sombra, o padrão que dirige a vida enquanto o chamamos de destino. Torná-lo consciente não cancela a compaixão, depura. Você pode sentir empatia pelo passado do outro sem permitir que o passado dele se torne seu presente diário. Quero te oferecer um exercício estoico de absolvição íntima, sem misticismo e sem dureza. É um rito de clareza. Sente-se por alguns minutos, coluna ereta e pés no chão. Respire contando. 4 para inspirar, 4 para segurar, 6 para soltar. Escreva uma carta curta para a culpa, começando por: eu te escuto. Diga o que ela tenta proteger. Você quer que eu seja bom, que eu não cause dor. Em seguida, agradeça e reposicione. Eu posso ser bom sem me destruir. Posso causar um incômodo necessário para proteger a vida que me foi confiada. Termine com uma frase de decisão. A partir de hoje, sigo a integridade, não o medo. Agora, faça o teste da máscara de oxigênio. Imagine uma turbulência. Você tenta antes salvar todos os passageiros ou primeiro coloca a máscara em si? Parece óbvio na aeronave. Deveria ser óbvio na vida psíquica. Só quem respira com lucidez pode oferecer ajuda verdadeira. Enquanto se sufoca pela culpa, você oferece ao outro apenas presença tensa, ressentida, fragmentada. Afastar-se é, muitas vezes, o único modo honesto de parar de ferir e de se ferir. Há ainda uma prática que chamo de Tribunal da Consciência. Abra 2 colunas. Na primeira, escreva os princípios que quer honrar: honestidade, respeito, responsabilidade, cuidado com a própria saúde mental, veracidade. Na segunda, descreva como a permanência nesses termos os fere. Seja específico. Sou menos honesto quando finjo estar bem.
Desrespeito a mim quando aceito humilhações. Perco responsabilidade comigo quando gasto minhas horas consertando o que não quebrei. Ao final, pergunte: qual sentença um juiz justo daria? A resposta não virá com gritos, virá com um alívio silencioso. A culpa diminui quando a justiça interna fala. É possível que, ao tomar sua decisão, você ainda sinta uma onda de pesar. Não lute contra ela. Pesar é o luto por um projeto que não se cumpriu. Sêneca aconselharia a não transformar luto em hábito. Viva-o com dignidade, mas não se mude para dentro dele. Estabeleça marcos de avanço, uma conversa sincera que você adiava, um limite colocado com respeito, um dia inteiro sem vigiar o celular. Esses marcos ensinam ao corpo que a vida continua do lado de fora da culpa. Antes de concluir, um lembrete que evita recaídas. O silêncio dos outros não define sua ética. A falta de aplausos não invalida a integridade. A integridade é a arte de agir alinhado com a verdade, mesmo quando ninguém está assistindo, e especialmente quando a plateia prefere a versão confortável do enredo. O estoicismo, afinal, é menos um discurso e mais uma prática diária de coerência. Se esta passagem te trouxe paz, inscreva-se no canal, deixe seu like. Mensagem para o coração. Você não nasceu para carregar culpas herdadas, nasceu para viver com clareza. A paz que você busca não exige que o outro entenda, exige que você seja verdadeiro consigo. Passo 4. Criar um ritual de desvinculação. Muita gente acredita que para ficar livre, basta desaparecer. Some-se e pronto. Mas o cérebro não funciona assim. A mente precisa de fechamento, como uma história que só descansa quando o último capítulo é escrito. Sem esse fechamento, as memórias continuam solicitando sua atenção, como notificações que não param de piscar. O ritual de desvinculação existe para isso, para ensinar ao corpo, à mente e ao coração que um ciclo foi concluído com respeito, clareza e verdade. Não é drama, é higiene emocional. A neurociência chama de reconsolidação o processo em que memórias são atualizadas quando revisitadas com um novo significado. Ao criar um ritual, você dá à memória um arquivo final, um selo que diz: terminou. Joe Dispenza fala sobre a repetição de estados internos. Jung lembra que símbolos são a linguagem da alma. Um ritual é a ponte entre o que você sabe racionalmente e o que o seu corpo ainda não conseguiu acreditar. A lógica estoica ajuda a moldar essa ponte. Não controlamos a reação do outro, mas podemos ordenar nossos atos para que expressem virtude, dignidade e paz. Antes do como, uma intenção. O ritual não é para humilhar, provar ponto ou convencer ninguém. É para honrar a vida que você carrega. Pense nele como fechar a última página de um livro. Você não rasga a história, você a encerra. A partir daí, fica livre para escolher a próxima leitura. Proponho um roteiro de 7 movimentos. Use-os como estão ou adapte. O importante é que façam sentido para você. 1. Preparação de ambiente. Escolha um lugar tranquilo e, se possível, arrumado. A ordem externa ajuda a mente a aceitar a ordem interna. Desligue o celular por um tempo combinado. Tenha consigo papéis, caneta e uma caixa pequena. Se for crer em algo maior, Deus, o tal, o mistério, convide esse sentido para estar presente. Não há rito sem presença. 2. Carta que não será enviada. Escreva à mão 3 partes. Na primeira, diga o que foi bom, com gratidão. Agradecer não reabre o vínculo, reconhece o que existiu. Na segunda, diga o que te feriu, com honestidade serena, sem acusações teatrais. Na terceira, declare a decisão com respeito. Eu encerro este vínculo para honrar minha integridade, minha saúde e a possibilidade de relações mais verdadeiras para ambos. Lembre-se do princípio de Marco Aurélio. Se não é certo, não faça. Se não é verdade,
Não diga. Termine a carta com uma frase de valor, simples e firme. Eu sigo em paz. Dobre o papel com cuidado. 3. Detalhes práticos de desligamento. Fechamentos simbólicos precisam de fechamentos concretos. Revise fotos compartilhadas e transfira para um arquivo que não fique à vista. Desative notificações, desfaça vínculos digitais que alimentem checagens compulsivas. Mude senhas, se houver contas cruzadas. Organize seus objetos físicos. Devolva o que não é seu, recolha o que é. A ordem é um ato de amor próprio. Nada de prometer manter contato como anestesia. A ambiguidade é o contrário do ritual. 4. Palavra explícita, se for seguro. Quando houver segurança e sentido, diga ao outro de forma breve, respeitosa e sem abrir debate infinito. Eu preciso encerrar este vínculo. Agradeço o que vivemos. Assumo minhas falhas e sigo em paz. Peço que respeite meu limite e não me procure por um tempo. É o melhor para mim. Limite não é agressão. É geografia da dignidade. Se não for seguro, não há obrigação de encontro. Escrever a carta e realizar o ritual em privado já cumpre a função psicológica de encerramento. 5. Cerimônia de guarda. Coloque a carta e até 3 pequenos objetos significativos numa caixa. A regra é caber nas mãos. Feche a caixa. Se desejar, escreva por fora. Encerrado em data. Guarde em um local que não esteja no seu campo de visão diário. Você não está negando a história, está dando a ela um lugar. É muito diferente de jogar pedras no rio. Aqui, você constrói a ponte. 6. Ato de ressignificação do espaço. Mude um elemento do ambiente que marque o recomeço. Reposicione a cama, troque a roupa de cama, pinte uma parede, reorganize a mesa. É impressionante como o corpo responde a sinais visuais. Heráclito dizia que tudo flui. Permita que o seu espaço diga ao seu sistema nervoso que a vida está fluindo novamente. Acrescente um objeto âncora que represente o seu valor atual. Um livro, uma planta, uma fotografia sua em um momento de coragem. 7. Compromisso público mínimo. O cérebro sustenta melhor decisões quando há testemunhas. Não precisa fazer um anúncio. Escolha 2 pessoas íntegras e diga: encerrado. Se eu vacilar, lembre-me do porquê. Você não demanda que te salvem. Você se responsabiliza por ser lembrado da sua verdade quando a saudade quiser negociar com você. Há um elemento delicado: recaídas. Elas acontecem quando saudade e culpa se juntam para te oferecer um só hoje. Antecipe-se. Escreva 2 parágrafos chamado Plano para os Dias Fracos. No primeiro, liste sinais de recaída. Vontade de stalkear, fantasiar reencontros, buscar indiretas. No segundo, 3 ações substitutas. Ligar para um amigo alinhado com seu processo, caminhar por 20 minutos ao ar livre, reler a carta de decisão. Simples, funciona. Erros comuns que sabotam o ritual merecem ser nomeados. O primeiro é o sumiço teatral, esperando que a ausência obrigue o outro a entender. Isso alimenta jogos e posterga o luto. O segundo é a conversa sem fim, como se a perfeição da explicação curasse o que a realidade não sustenta. O terceiro é o só mais um contato para encerrar de verdade, que vira série sem temporada final. O quarto é manter lembranças à vista, como teste de força de vontade. Não teste sua força, desenhe seu caminho. Talvez você se pergunte: e se eu chorar? Chore. O choro é a água que limpa o campo depois da colheita. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O ritual organiza o caos para que a dança seja possível. E se eu sentir culpa? Releia o capítulo anterior. Culpa, aqui, é só um eco. Sua integridade é silenciosa, mas firme. E se der saudade? Respire.
Saudade não é ordem, é lembrança. Lembre também dos motivos que te trouxeram até aqui. Para aquietar a mente, use um pequeno exercício respiratório. Inspire contando 4, segure 4, expire contando 8. Na expiração, diga em voz baixa: eu encerro com respeito. Repita 6 vezes. Parece simples e é. O simples repetido faz o difícil acontecer. É assim com a disciplina estoica. Pequenos gestos cotidianos erguem grandes muralhas de paz. Agora, uma metáfora para guardar. Quando você fecha a última página de um livro, não odeia o autor, não rasga as folhas, não renega os capítulos bons. Você apenas aceita que a história terminou. Coloca o livro na estante, sorri pelas cenas que te fizeram crescer e vai em direção à livraria da vida para escolher outro. O que aprendeu ficará com você, e não contra você. Se este passo te ajudou a ganhar firmeza e serenidade, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários uma frase simples para ancorar o seu recomeço de hoje. Comente: eu encerro com respeito. Mensagem para o coração: o amor por si não é contra ninguém. É a favor da vida que quer respirar em você. Fechar um ciclo não é dureza, é maturidade. A coragem que você pratica agora é a paz que você colherá depois. Passo 5. Fortalecer a identidade pós-rompimento. Depois que o ciclo se encerra, surge um silêncio estranho. É o silêncio depois do barulho. Muita gente confunde esse vazio com fracasso e tenta preenchê-lo correndo de volta ao que conhece. Mas o vazio que aparece após um rompimento não é um buraco. É um terreno recém-limpado. Sem as raízes antigas ocupando espaço, você pode finalmente plantar o que escolhe. A pergunta agora não é como sobrevivo sem o outro, e sim, quem sou eu quando não estou girando em torno desse vínculo? Aristóteles dizia que nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Este passo é sobre desenhar, com gentileza e disciplina, o que você repetirá a partir de hoje. A neurociência chama de plasticidade a capacidade do cérebro de se reorganizar. Circuitos que eram acionados por alerta, justificativa e vigilância constante podem, com novos hábitos e novos significados, ceder lugar a trilhas de calma, foco e propósito. Joe Dispenza ressalta que estados internos repetidos consolidam caminhos mentais. Jung lembraria que símbolos e rituais fornecem à psique uma linguagem para recomeçar. O estoicismo amarra tudo isso com uma pergunta: o que está sob seu controle para reconstruir? As respostas são concretas. Seus valores, o diálogo interno que você alimenta, as pequenas ações diárias, os ambientes que escolhe frequentar, as pessoas com quem caminha. Comece separando o papel de identidade. Papéis podem ter sido o que aguenta tudo, a que salva, o pacificador que se anula. Identidade é anterior a isso. Para recuperá-la, proponho um mapa de identidade pós-rompimento em 4 camadas. Primeira camada: valores. Escreva 3 palavras que você deseja que guiem suas próximas decisões: paz, verdade, coragem. Ou honestidade, dignidade, alegria serena. São faróis, não slogans. Segunda camada: virtudes em prática. Escolha 2 virtudes estoicas como treino semanal. Autodomínio e justiça são boas portas. Defina como elas aparecem no cotidiano. Autodomínio vira não responder mensagens que te desorganizam. Justiça vira não aceitar acordos que ferem sua dignidade. Terceira camada: narrativas internas. Transforme frases antigas em declarações novas. De "eu preciso provar meu valor" para "eu escolho ambientes que reconhecem meu valor". De "eu só dou conta se agrado" para "eu dou conta quando sou inteiro". Quarta camada: práticas de sustentação. 3 a 5 atos simples que, somados, mudam a biografia. 10 minutos de silêncio matinal. Movimento do corpo. Leitura que eleva.
Contato semanal com 2 pessoas íntegras. Um bloco de trabalho focado no que importa. Para dar corpo a esse mapa, crie um projeto âncora de 90 dias. 90 dias são tempo suficiente para consolidar uma trilha e curto o bastante para caber no horizonte do agora. Escolha um eixo: saúde, estudo, finanças, espiritualidade vivida, arte. Defina um objetivo específico e mensurável, ligado a valor e virtude. Se o eixo for saúde, pode ser caminhar 30 minutos 5 vezes por semana e cozinhar 2 refeições simples em casa. Se for estudo, ler 20 páginas por dia de um livro que nutra a mente. Se for finanças, registrar gastos e montar reserva de segurança mínima. Se for espiritualidade, uma prática de oração, meditação ou contemplação por 15 minutos diários. Coloque início, fim, métricas e um motivo escrito com clareza. Faço isso para honrar minha paz e meu futuro. Ajuste o seu dia como quem ajusta a afinação de instrumento. Manhãs pedem direção, noites pedem cuidado. Ao acordar, evite mergulhar nas memórias do vínculo. 3 passos bastam: água, respiração, presença. Beba água, respire em cadência, leia uma linha que eleva. Frankl, que conhecia de perto o sofrimento, dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Escreva seu porquê em uma frase, onde você possa ver: escolho viver alinhado com a verdade que me faz inteiro. Ao longo do dia, intercale pequenos rituais anti-recaída, uma pausa de 2 minutos para alongar, 3 respirações mais longas quando notar ruminância, um lembrete no celular com a pergunta estoica: isso depende de mim? À noite, feche o expediente da mente com um inventário curto. 3 fatos bons do dia, uma lição aprendida e uma decisão para amanhã. O cérebro adormece melhor quando percebe sentido e previsão. Você precisa de um círculo de pertencimento íntegro. Não são muitos, são bons. Escolha 2 ou 3 pessoas que respeitam seus limites e conhecem seu processo. Combine como elas podem apoiar. Uma caminhada semanal, uma ligação quinzenal, a permissão para te lembrar do porquê quando a saudade tentar negociar com você. O apoio certo não invade, sustenta. Diálogo, síntese para pedir ajuda. Estou num processo de reconstrução. Se eu sinalizar que estou vacilando, me lembre desta frase: minha paz vale mais que aprovações momentâneas. Isso não infantiliza, responsabiliza. Cuide do terreno em que você pisa. Higiene digital é parte do fortalecimento. Silencie gatilhos, limpe a caixa de entrada de lembranças desnecessárias, reordene suas redes para seguir o que te expande. O mesmo vale para o ambiente físico. Troque a disposição do quarto, retire objetos que te prendem a narrativas antigas, crie um canto simples de leitura e silêncio. Heráclito lembraria que tudo flui. Deixe que seu espaço diga ao seu sistema nervoso que você também está fluindo. Treine limites como quem treina idioma novo. A língua do não respeitoso tem frases claras. Exemplos para usar quando necessário. Neste momento, não posso. Agradeço o convite, mas vou priorizar minha recuperação. Prefiro não comentar. Não são muros hostis, são cercas de jardim. Com o tempo, você sentirá a força tranquila de dizer menos e significar mais. Marco Aurélio recomenda que seu sim seja limpo e seu não seja sereno. Cada limite bem colocado reforja uma peça da sua identidade. O corpo precisa participar ativamente da reconstrução. Sono consistente, alimento simples e movimento diário são filosofia aplicada. Sêneca lembraria que não se vive bem se a vida se desperdiça. 2 âncoras somáticas ajudam muito. Uma rotina de deitar e levantar com horários parecidos e um compromisso mínimo de movimento que caiba nos piores dias. Nos melhores dias, você fará mais. Nos piores, manterá o mínimo. E isso é o que preserva a identidade nascente.
Autocompaixão disciplinada é diferente de permissividade. Não é se justificar, é se cuidar com firmeza. Quando tropeçar, use o protocolo das 24 horas. Em vez de se atacar, observe o que aconteceu, repare o que for possível e volte ao plano no dia seguinte. A recaída não é uma sentença, é dado. O que consolida identidade não é nunca falhar. É voltar para a trilha cada vez mais rápido e consciente. Schopenhauer, apesar do seu pessimismo famoso, lembrava que a dor é parte do tecido da existência. Transformá-la em sabedoria é tarefa de quem escolhe viver desperto. Integre propósito, não como algo grandioso e distante, mas como um serviço simples ao mundo ao seu redor. Coisas pequenas, feitas com frequência, curam pedaços da alma. Compartilhar conhecimento, ouvir com atenção verdadeira, praticar generosidade concreta. O amor que você direcionava para tentar consertar um vínculo pode se tornar um rio de cuidado que rega lugares férteis. Isso não romantiza a dor. Transforma a energia que antes se perdia em movimento de vida. Talvez, num fim de tarde, você se surpreenda sorrindo sozinho. Não é euforia, é alívio. É a casa interna voltando a ser habitável. Você percebe que já consegue ficar consigo sem se sentir em falta. É quando a identidade deixa de ser uma teoria e vira chão. Nesse dia, releia o mapa de identidade, ajuste o que for preciso e agradeça ao caminho. A filosofia, quando dá certo, não é uma parede de citações. É uma forma de viver em que você se reconhece. Mensagem para o coração. Você não é o que perdeu, é o que escolhe cultivar agora. A coragem de hoje é a paz de amanhã, e o terreno já está pronto para florescer. Passo 6. Reprogramar crenças sobre amor e lealdade. Talvez você tenha sido educado a acreditar que amor verdadeiro se prova no limite, que quem ama aguenta tudo, que ciúme é cuidado, que lealdade é nunca sair, mesmo quando ficar te quebra por dentro. Essas frases parecem nobres porque foram repetidas por anos em filmes, músicas, conversas de família. Mas repetição não é verdade. É apenas costume. E costume, quando não é pensado, vira corrente. É por isso que, depois de um rompimento, precisamos ir além do luto. É hora de revisar o software que rodava silenciosamente na sua mente, atualizá-lo e reiniciar a vida com um sistema que não trava na hora em que você mais precisa de lucidez. Comecemos desmontando a confusão mais comum. Sofrimento não é prova de amor. Sofrimento pode ser sinal de apego, de medo, de repetição de padrões da infância, de expectativa desajustada. Aristóteles nos lembraria que a virtude está no meio, entre a dureza que não sente e a entrega que se anula. Amar sem se abandonar é a régua. Quando a narrativa diz "quem ama suporta tudo", vale recuperar uma pergunta simples e iluminadora. Tudo o quê? A humilhação que corrói a dignidade? A violência que se repete? A exigência de que você seja outro para caber? A filosofia estoica é clara. Nada que destrua a sua integridade pode ser chamado de bem. Epicteto nos convoca a tratar a razão como guia, não a culpa. A cultura molda, mas não determina. É natural que crenças sobre amor e lealdade tenham vindo da casa em que você cresceu, da fé que você pratica, das histórias que você ouviu. Confúcio dizia que educar é endireitar o que foi entortado com suavidade. Reprogramar crenças não é desrespeitar a tradição, é salvá-la do excesso. Você pode honrar seus pais e, ainda assim, escolher um modo de amar que preserve sua saúde mental. Você pode ser fiel à sua fé e, ao mesmo tempo, reconhecer que lealdade é compromisso com a verdade, não com o silêncio que protege o erro. Para tornar isso concreto, proponho um inventário de crenças em 3 movimentos. Primeiro, liste sem censura as frases que moram em você sobre amor e lealdade.
Exemplos típicos: sem ciúme não há amor. Família é para sempre, custe o que custar. Amar é não ter segredos. Quem ama perdoa tudo. Lealdade é ficar até o fim. Escreva mesmo as que hoje soam estranhas. Segundo, investigue a origem. Quem disse isso primeiro? Em que contexto? Essa pessoa vivia o que pregava com saúde? O exame de origem não é para culpar ninguém. É para devolver aos autores aquilo que não é mais seu. Terceiro, passe cada frase por 4 filtros estoicos. Realidade. Funciona na prática? Virtude. Preserva meu caráter. Reciprocidade. Vale para os 2 lados? Continuidade. Suporta o teste do tempo? Frases que não passam nos 4 filtros viram material para atualização. A atualização não acontece só com argumentos. Ela precisa de novas experiências encarnadas. Por isso, crie um referencial de relações saudáveis. Não é idealizar casais ou amizades. É observar comportamentos específicos. Pessoas que se alegram com a sua alegria, que pedem perdão com mudança de atitude, que respeitam seus limites sem fazer disso uma guerra, que conversam sobre desconfortos sem transformar a conversa em tribunal, que nutrem a sua autonomia em vez de te manter sempre dependente. Escreva 3 exemplos reais. Podem ser amigos, familiares, mentores, até personagens de livros que representem virtudes sólidas. O cérebro aprende por imitação. Ofereça a ele bons modelos. Agora, a metáfora do software. Imagine que suas crenças sejam programas instalados ao longo da vida. Alguns são úteis, outros estão desatualizados e travam o sistema. O processo de reprogramação segue 4 passos. 1. Fazer backup. Registrar por escrito o que você acreditava, para não perder a consciência histórica do seu caminho. 2. Desinstalar plugins que travam. Frases que viraram desculpa para tolerar abuso disfarçado de amor. 3. Instalar uma versão nova. Crenças alinhadas à verdade e à virtude, como amor adulto se expressa em respeito e responsabilidade. Lealdade não exige autoabandono. Confiança permite privacidade. Ciúme não prova cuidado. Comunicação prova. 4. Reiniciar o sistema. Comprovar as novas crenças com microações e escolhas consistentes no cotidiano, para que o cérebro sinta a atualização e não só a entenda. Exercícios práticos ajudam a sair do discurso. Um deles é a carta de lealdade. Em uma página, escreva: a que valores serei leal, independentemente de quem esteja ao meu lado? Liste de 5 a 7 valores inegociáveis: verdade, respeito, reciprocidade, gentileza firme, responsabilidade. Embaixo, defina limites correspondentes. Não brincarei com minhas necessidades. Não responderei a gritos com gritos. Não aceitarei promessas sem mudança. Guarde a carta na carteira. Lealdade, a partir de agora, é a esse documento. Pessoas entram na sua vida para caminhar ao lado desses valores, não para pisá-los. Outro exercício é a semana sem justificativas excessivas. Durante 7 dias, troque explicações ansiosas por frases simples e verdadeiras. Onde você gastava 10 linhas, use 2. Hoje não posso. Prefiro não. Não me sinto confortável. A prática ensina ao seu sistema nervoso que você pode ser leal a si mesmo sem se transformar em réu. Marco Aurélio aconselha que o discurso seja curto e necessário. A longuíssima defesa, quase sempre, nasce do medo de desagradar, que é um disfarce do medo de perder amor. Também vale treinar a conversa de calibração quando surgir ciúme ou insegurança. Em vez de vigiar, você se revela. Quando tal situação acontece, eu me sinto inseguro. Posso te contar o que preciso e ouvir o que você precisa? Confiança não é ausência de desconforto, é a capacidade de traduzi-lo em diálogo. Lao Tse diria que quem vence os outros é forte, mas quem vence a si é poderoso.
Vencer o impulso de controlar e escolher a conversa é um ato de poder sereno. Há armadilhas neste caminho. A primeira é corrigir demais e virar pedra. Depois de sofrer, às vezes a gente tenta se proteger com frieza. Não confunda fronteira com muro. Fronteira tem portão, regras claras e hospitalidade para quem respeita a casa. Muro é silêncio hostil. A segunda armadilha é transformar a nova lista de crenças em catecismo e querer converter o outro a qualquer custo. Crenças novas não são bandeiras para debates, são guias para escolhas. Se a relação não comporta a sua nova versão, isso também é um dado. A terceira é criar um padrão impossível e chamar de amor perfeito. O ideal serve para apontar o norte, não para humilhar a realidade. Jung lembrava que nossa sombra tenta sequestrar até nossas melhores intenções. É comum que a vontade de ser leal escorregue para a submissão, e a vontade de ser fiel à verdade escorregue para a agressividade. Esse vai e vem faz parte da aprendizagem. O segredo é ajustar a rota rápido, com humildade. Frankl, que conheceu o deserto humano, ensinou que sempre resta uma liberdade: escolher a atitude com que respondemos à vida. Quando você escolhe a atitude de lealdade aos seus valores, e não a pessoas específicas, o amor ganha leveza e força ao mesmo tempo. Para selar esta atualização, proponho um compromisso escrito de uma linha. Eu serei leal à minha consciência, e meu amor caminhará com essa lealdade. Leia em voz alta pela manhã por 30 dias. Cérebro, aprende por repetição com sentido. E procure ao longo do dia 3 oportunidades de praticar a nova linguagem. Celebrar a vitória de alguém sem sentir ameaça. Dizer um não sereno quando algo fere um valor. Agradecer com sinceridade quando for cuidado de forma respeitosa. Pequenas confirmações constroem grandes convicções. Você perceberá que as antigas narrativas perderão a força. Frases como "se não doer, não é amor" ficarão sem graça, como músicas que já não tocam em você. Vem, então, uma paz silenciosa. Não é euforia, é maturidade. O coração se torna um lugar habitável para você, primeiro. E quando é bom morar aí dentro, as relações deixam de ser mendicância para virar encontro. Mensagem para o coração. Lealdade verdadeira não te algema, te orienta. Amor verdadeiro não te apaga, te revela. Quando você se alinha a esses dois, a vida começa a falar a sua língua. Passo 7. Blindar-se para não criar novos laços tóxicos. Depois de fechar um ciclo, a tentação de repetir a história com novos nomes é real. O coração, com sede, bebe no primeiro copo que encontra. Blindar-se não é erguer muros de pedra, é instalar filtros de qualidade. É a arte de permanecer aberto sem estar desprotegido. Os estoicos chamariam isso de vigilância da alma. Atenção contínua ao que você permite entrar, ao que você oferece e ao que você tolera. A blindagem certa não sufoca o afeto. Ela protege o afeto para que ele floresça nos lugares certos. Um primeiro fundamento é simples e exige coragem: desacelerar. A pressa é aliada dos velhos padrões, porque impede a observação. Aristóteles lembrava que o caráter se revela no hábito, e hábito só aparece com tempo. Por isso, proponho uma regra de ouro para começos. Tempo suficiente para ver a pessoa em diferentes contextos, com diferentes pessoas e diante de pequenas frustrações. O brilho do primeiro encontro raramente mostra o que a rotina mostrará. Marco Aurélio diria: observe a matéria das coisas, olhe além do verniz. Quem é gentil com você, mas impaciente com o garçom, está ensaiando, não sendo. Quem promete muito rápido, talvez prometa com a mesma velocidade com que se retira. Jung nos alerta sobre projeções. No início, muitas vezes, vemos mais o que desejamos do que o que existe.
Blindagem começa por um compromisso com a realidade. Em toda nova aproximação, repita para si: quero conhecer, não preencher um enredo. Quando a mente tenta escrever capítulos antes de o tempo mostrar as páginas, você está sob o feitiço da carência. Observe com interesse, não com fome. A fome transforma sinais vermelhos em amarelos e amarelos em verde. Para tornar a vigilância prática, use um conjunto de testes silenciosos, discretos e éticos. 1. Teste do não. Diga um não pequeno e legítimo. Quem respeita o seu não tende a respeitar os seus limites maiores. Quem transforma um não em ofensa dá um recado claro. Quer você, desde que sem bordas. Bordas não são hostilidade, são identidade. 2. Teste do silêncio. A convivência precisa suportar pausas. Se toda pausa vira cobrança, drama ou ansiedade, é um indicador. Lealdade não exige disponibilidade permanente. Eckhart Tolle diria que presença é mais do que fala, é qualidade de atenção. Relações maduras toleram o silêncio e até o apreciam. 3. Teste da frustração pequena. Observe como a pessoa reage a contratempos. Um atraso no restaurante, um plano que muda. Exigência desproporcional diante do mínimo tende a escalar quando a vida inevitavelmente trouxer o máximo. Spinoza lembraria que entender as causas das emoções é condição para não ser escravo delas. Quem não suporta o próprio incômodo, joga o incômodo no outro. 4. Teste do outro lado. Troque de tema e preste atenção à curiosidade genuína dela por você. Há perguntas reais, escuta que acolhe, interesse por sua história? Ou você se torna palco para um monólogo? Amor saudável é diálogo entre mundos, não colonização. 5. Teste da coerência. Palavras alinhadas a ações ao longo de semanas. Promessas sem lastro não sustentam nada. Sêneca diria que prometer é fácil, persistir é raro. Observe o que acontece entre o discurso e a prática. Paralelamente, defina por escrito seus critérios de entrada. Não confie no improviso quando o coração estiver encantado. Elabore um pequeno documento, um contrato de integridade pessoal. Escreva 5 valores inegociáveis e seus sinais correspondentes. Por exemplo, respeito, expresso em conversas sem humilhação. Responsabilidade, expressa em pedidos de desculpa acompanhados de mudança. Reciprocidade, expressa em trocas que não te prendem no papel de cuidador permanente. Liberdade, expressa em confiança que não invade. Alegria serena, expressa em apoio às suas conquistas. Esse contrato não é para ser apresentado aos outros, é para você não se perder de si. Erros comuns nessa etapa precisam ser nomeados. Primeiro, confundir química com compatibilidade. Química é faísca, compatibilidade é caldeirão. A faísca acende, o caldeirão sustenta. Segundo, confundir velocidade com profundidade. Relações que queimam rápido costumam queimar você junto. Terceiro, trocar vulnerabilidade unilateral por intimidade. Abrir-se pode ser belo, mas quando é só você quem se abre, o que se cria é assimetria, não intimidade. Quarto, acreditar que sua paciência mudará o outro. Você pode inspirar, mas não educar um adulto. Quinto, ignorar histórico porque tem medo de parecer julgador. Julgar a pessoa é outra coisa. Conhecer a história para entender padrões é cuidado com o próprio futuro. Para fortalecer a blindagem, construa 6 pilares cotidianos. Pilar 1. Presença. Práticas diárias que te ancoram em você. Respiração, silêncio, movimento. Sem presença, você cai na carona dos humores alheios. Com presença, você percebe o momento em que o corpo contrai. E isso já é um aviso. Pilar 2. Limites. Frases curtas e claras treinadas de antemão. Hoje, não posso. Prefiro não comentar.
Isso não funciona para mim. Treine em frente ao espelho. A língua do limite fica natural quando o corpo a memorizou. Pilar 3. Tempo. Regra dos 3 contextos e 3 semanas. Antes de nomear algo, veja a pessoa em 3 contextos diferentes ao longo de pelo menos 3 semanas. Tempo revela hábitos. Contexto revela caráter. Pilar 4. Referências. Mantenha por perto modelos de relações saudáveis. Pode ser um casal amigo, um mentor, um grupo que vive valores que você preza. O cérebro aprende por comparação. Tenha boas comparações. Pilar 5. Coerência interna. Revise semanalmente se suas ações estão alinhadas ao seu contrato de integridade. Se não estão, ajuste rota sem se punir. Blindagem é dinâmica, não dogma. Pilar 6. Rede de apoio. 2 ou 3 pessoas íntegras com quem você pode pensar alto. Gente que te lembre de quem você é quando a carência tenta te hipnotizar. A cultura pode apertar, sugerindo que suspeitar é falta de fé. A blindagem que propomos aqui não é paranoia, é sabedoria. Lao Tse usaria a água como metáfora. Ela corre, contorna, nutre, mas não invade onde não cabe. Você pode ser água sem virar enchente. Pode ser doçura sem se dissolver. Também é essencial adotar políticas de comunicação desde o começo. Diga o que você valoriza e como lida com conflitos. Fale cedo, com simplicidade. Quem se assusta com conversa franca, na base, se assusta com a vida. Quem acolhe a clareza tende a caminhar bem com você. Krishnamurti dizia que a observação sem condenação é a mais alta forma de inteligência. Observe com bondade, mas não apague a luz. Uma ferramenta adicional é a revisão quinzenal. A cada 2 semanas, reserve 30 minutos para escrever 3 perguntas. O que está nutrindo em mim? O que está pedindo atenção? O que está pedindo limite? Essa prática impede que você acorde meses depois, descobrindo que um hábito corrosivo foi normalizado. É o equivalente emocional à manutenção de um instrumento musical. Pequenos ajustes evitam grandes quebras. Quando a esperança quiser negociar com evidências, lembre-se de Kant. Trate a humanidade sempre como fim, nunca apenas como meio, inclusive a sua. Se estar com alguém exige usar a sua própria dignidade como moeda, o preço está errado. E se a solidão assustar, recorde Frankl. Quando temos um porquê, enfrentamos qualquer como. O porquê aqui é claro: preservar a vida que pulsa em você para que seus próximos laços não sejam prisões, mas caminhos. Por fim, permita-se humor e leveza. Você não está em tribunal, está em aprendizado. Se algo te decepcionar, em vez de se atacar, diga: estou atualizando meus critérios, como quem atualiza um aplicativo. Versão antiga aceitava falhas graves. Versão nova fecha sozinha quando detecta vírus. Se este capítulo te ajudou a enxergar como permanecer aberto sem repetir padrões, inscreva-se no canal. Mensagem para o coração. Proteger-se não é se fechar, é se honrar. Quando você se honra, o amor que chega encontra casa, não cativeiro. Chegamos ao fim desta travessia com algo que importa mais do que qualquer argumento. O silêncio interior de quem percebe que não precisa mais pedir permissão para existir. Ao longo do caminho, talvez você tenha chorado, hesitado, lembrado de cenas que ainda doem. Tudo bem. O que importa é que agora há um fio de entendimento passando de dentro para fora. Cortar laços tóxicos não é frieza, é coragem com responsabilidade. É um gesto de amor pela vida que pulsa em você e que, por muito tempo, ficou em segundo plano para manter aparências, evitar conflitos ou sustentar narrativas que não honravam sua verdade. Sêneca nos oferece a síntese que não envelhece. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Se cada dia é uma vida inteira,
Então, manter-se preso ao que te drena é desperdiçar existências inteiras. A pressa de que Sêneca fala não é ansiedade, é prioridade. É a urgência serena de quem sabe que o tempo é um bem finito e que a dignidade não pode esperar por amanhã. Quando você escolhe a sua paz, não a paz de fachada, mas a paz que brota de estar alinhado com seus valores, você devolve uso nobre às horas que lhe foram dadas. É essencial reafirmar. Não se trata de odiar o outro, revidar, dar o troco. Ódio amarra, vingança contamina, troco perpétua. O que propusemos aqui é evolução. Você não precisa se vingar, você só precisa evoluir. Evoluir significa reconhecer sua parcela de responsabilidade, ajustar rotas, colocar limites, encerrar ciclos com respeito, fortalecer a identidade e educar as crenças que sustentam seu modo de amar. Significa entender que lealdade verdadeira é compromisso com a verdade, e a primeira verdade que precisa ser honrada é a que mora no seu coração. O outro pode ter sua história, sua dor, seus contextos. Você acolhe o que é humano ali, mas não transforma isso em justificativa para se abandonar. Talvez ainda reste um resíduo de culpa rondando a porta. Deixe que a lógica aprendida ao longo dos capítulos faça o trabalho de desarmar esse eco. Culpa que não aponta para reparo vira corrente. Responsabilidade, sim, liberta. Se houver pedidos de perdão a fazer, faça-os com humildade, sem dramatização, sem autossabotagem. Se houver reparos possíveis, realize-os. E então siga. A integridade não exige perfeição, exige direção. O que te define daqui para frente não é a dor que viveu, mas as escolhas que você faz com a consciência que possui agora. Talvez a saudade apareça como uma maré. Em algumas marés, você vai se lembrar do riso, de carinhos, de cenas bonitas. Não lute contra a lembrança. Agradeça e solte. Em outras marés, virão memórias das microviolências. Não se prenda nelas também. Apenas recorde por que decidiu encerrar o ciclo. Manter-se no centro entre esses dois polos, gratidão sem romantização, lucidez sem amargura, é exercício de maturidade. É aqui que a filosofia, a psicologia e a espiritualidade se dão as mãos. Aceitar o que foi, aprender o que é preciso e caminhar leve. Quero te fazer um convite prático, claro, imediato. Escolha um passo para aplicar ainda hoje. Um único passo. Talvez seja revisar seus registros de antes, durante e depois e somar o saldo emocional. Talvez seja escrever e guardar a carta de encerramento. Talvez seja reorganizar o quarto para que sua casa externa conte a mesma história que sua casa interna quer viver. Talvez seja enviar uma mensagem curta e respeitosa, colocando um limite. Talvez seja apenas caminhar 15 minutos ao ar livre, repetindo por dentro: eu honro a vida que pulsa em mim. Um passo. Hoje, Sêneca diria que não é a quantidade de tempo que nos falta, é a quantidade de tempo que desperdiçamos. Transformar um dia em vida inteira começa por uma decisão tomada neste exato momento. Se o medo vier, e ele virá, lembre da máscara de oxigênio. Sem ar, ninguém ajuda ninguém. Colocar a máscara em si não é egoísmo, é pré-condição para qualquer amor que valha a pena. O amor que nasce de alguém que respira com lucidez é mais estável, mais generoso, mais verdadeiro. Não precisa controlar, não precisa implorar, não precisa performar. Apenas é. E, quando não puder ser, sabe ir embora com respeito. Essa é a liberdade que se conquista quando você entende que o fim de um laço não é o fim do amor. É o fim de um formato que já não comportava a sua verdade. Guarde também uma imagem simples. Assim como o rio não pede desculpas por seguir seu curso, você não precisa se culpar por seguir o seu.
O rio não odeia a margem que deixa. Apenas atende ao chamado do mar. Você não odeia quem ficou. Apenas atende ao chamado da sua consciência. E, do mesmo modo que o rio alimenta terras novas por onde passa, sua decisão, hoje, alimentará capítulos que ainda não existem, pessoas que ainda não chegaram, versões suas que ainda não apareceram. Há beleza nisso. Há responsabilidade, mas há beleza. Talvez você se pergunte, e se ninguém entender? A boa notícia é que não precisam entender. A ética que importa é a que você acerta com a sua consciência. Marco Aurélio, nosso companheiro nesta jornada, lembraria: a melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor. Eu acrescentaria: a melhor aprovação é deitar a cabeça no travesseiro e reconhecer que foi leal aos seus valores. A reputação é a sombra, a consciência é o corpo. Se este conteúdo te acompanhou com respeito, eu te peço duas coisas simples para manter essa corrente de cuidado viva. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda este vídeo a chegar a quem está precisando de uma palavra de clareza hoje. E, para afirmar por escrito a decisão que você está tomando, escreva nos comentários uma frase curta, direta, que será a sua âncora daqui para frente. Comente: eu escolho viver bem hoje. Antes de nos despedirmos, respiro com você uma última vez. Inspire contando 4. Segure 4. Solte contando 8. Repita mais 2. Perceba que há espaço aí dentro. Espaço que antes era ocupado por medo, culpa, confusão. Esse espaço é seu. É nele que você vai plantar hábitos, relações e propósitos que respeitam a sua história e honram o seu futuro. Domine suas emoções sem perder sua paz. E quando vierem as tentações de voltar ao velho, lembre: a dor que te quebrou pode ser a mesma que te desperta. Acordado, você escolhe. Escolhendo, você cria destino. Criando destino, você honra o tempo. E cada dia, enfim, vira uma vida inteira. Mensagem final, para guardar onde só você alcança. Você é maior do que tudo aquilo que tentaram te destruir. E hoje, com calma firme, você decidiu ser fiel a essa grandeza.